Fala aí, galera, estamos ao vivo. Vamos aqui para mais um dia resolvendo questões. Em terminar a parte de escavações e contenções, vamos entrar em drenagem rodoviária. Hum, boa. Hum, vamos lá. É, julgue o seguinte item: a respeito de estruturas de contenção, argamassas e revestimentos utilizados em construções. Os muros de gravidade e os muros de flexão são estruturas de contenção que devem ser executadas conjuntamente com um sistema de drenagem adequado para controlar a pressão da água e evitar o aumento do empuxo. Verdade. Muro de gravidade, por exemplo, um gabião, ele tem as próprias pedras que constituem ele aqui dentro, elas têm espaço para percolação. E o muro de gravidade, por exemplo, aqui eles têm uns barbacães, dispositivos que permitem a drenagem, ou DHP, como a gente vê no solo grampeado. Algum sistema de drenagem vai ter. Então ele diz: os muros de gravidade e os muros de flexão são estruturas de contenção que devem ser executadas conjuntamente com o sistema de drenagem. Com certeza está certo. Aqui. Fenômeno responsável pela perda de estabilidade do muro de arrimo representado na figura chama-se. Daqui ele está tombando, né? Funcionamento, a gente lembra de uma laje, tem um pilar aqui, e faz uma força aqui, isso é o posicionamento. Deslizamento, ele desliza lateralmente. Ruptura localizada é só uma parte. Tombamento é o que é, ruptura global, ele se desfalece. Quase que certeza que é tombamento. Letra D. Um muro de arrimo permeável que se acomoda em caso de recalque diferencial e cuja execução tenha sido utilizada em gaiolas metálicas. Um muro de arrimo permeável que se acomode em caso de recalques diferenciais e em cuja execução tenha sido utilizada gaiola metálica, preenchida com pedra
é denominado muro de pneu com pedra, não é, né? Muro de flexão não é. Gaiola metálica é típico de gabião, certo? Agora, vamos ver esse aqui. Como é? A resposta é a letra A. Mas vamos ver esse e esse aqui. Muro fogueira, cribway e muro de concreto ciclópico. Muro de fogueira, cribway. Uau. Uau, way. Não, way. Way é caminho. Uau, né? Não. Como é que se pronuncia muro em inglês? Wall. Wall. E creep wall. Mas é crib, né? Crib wall. É isso aqui. É estranho, né? Muro de fogueira. Muro de concreto ciclópico. Muro de concreto ciclópico. Concreto ciclópico. É tipo um concreto de pedra. Um muro de pedra. Bom, é muro de gabião, resposta, letra A. Com relação às ferramentas, julgue os seguintes itens. O método de Felenius e Bishops são métodos disponíveis para cálculo hidráulico de barragem de terra. É cálculo. A gente viu que o de Felenius e o de Bishop são métodos de cálculo de ruptura, né? Ruptura de muro de contenção. Então tá errado. Agora deixa eu ver como é o método de Bishop. A gente viu de Felenius, aquela outra live. Vamos ver o método de Bishop. Método de Bishop. Estabilidade de taludes, Bishop simplificado. Uhum.
Bom, dá para ver que é uma lamela que faz pressão na outra lamela, ele considera isso no método de Bishop simplificado, e no de Frobenius não, mas é praticamente a mesma coisa. Você vê aqui que ele calcula em semicírculo. E quando é reto, quando é uma ruptura linear, a gente viu que o método de Coleman, mais ou menos, método de Coleman, alguma coisa nesse sentido. Hum, vou entrar agora na parte de drenagem rodoviária. O que tange a projeto e execução de rodovias, pavimentação e drenagem, julgue o item a seguir. No dimensionamento da drenagem superficial, de uma rodovia, valetas, sarjetas e bueiros são considerados elementos secundários para a coleta e condução da água de escoamento, pois, embora reduzam o risco de erosão de taludes, aumenta o risco de erosão da plataforma. Por que risco de erosão da plataforma? Não tem nada a ver. O bom e velho chat. Por que risco de erosão? Hum. Porque a assertiva está incorreta. Bom, deu para ver porque a assertiva está errada. Julgue o próximo item. Acerca de terraplanagem e drenagem. No dimensionamento de bueiros tubulares em rodovia, a capacidade hidráulica deve ser determinada com base na equação de Maine, desconsiderada a rugosidade do bueiro. É porque é o seguinte, você tem aqui um cano que no caso do bueiro,
ele vem e é preenchido com água até aqui, assim, vamos supor. Isso aí é equação de Mini. Se ele for um cano qualquer, for preenchido com água totalmente, então já é equação de vasos forçados. Eu esqueci o nome do. Vai ser bem famoso a equação de vasos forçados. Agora, não lembro o que seria bueiros tubulares, certo? E na equação de Maine, a equação de Maine é alguma coisa assim, raio hidráulico. Sei que tem um terço, 1/n. Eu acho que esse N aqui considera a rugosidade. Então acho que está errado. Mas é alguma coisa assim a equação de Maine. Vamos ver aqui. Equação de- hum. 1/n ó, coeficiente de rugosidade, que é o que eu falei. Raio hidráulico, 2/3 do raio hidráulico. A área da seção transversal molhada. E o I é a declividade. Então, isso aqui que é a vazão. Vazão é igual a 1/n vezes A vezes raio hidráulico elevado a 2/3 vezes declividade elevado a 1/2. Importante decorar, né? É isso, né? É. Aqui a área transversal, ou seja, você tem um tubo aqui. Aqui está de água. Essa área aqui é o A. O raio hidráulico, o raio hidráulico é essa parte aqui que a água está tocando. E o I é a declividade. Então, se for uma canaleta assim, o raio hidráulico é isso, é A1, A2, A3. É a soma disso. Deixa eu ver se é verdade. O que é? O que é o raio hidráulico? Não, na verdade é o A
dividido pelo perímetro. A área molhada pelo perímetro molhado. Para uma calha de largura B e altura y0, A é igual a B vezes y0, e o perímetro de contato com a água é B mais 2 y0. Ou seja, A1 mais A2 mais A3 é o perímetro molhado. Aqui é a área transversal, e vai ser A2 vezes A1 vezes A2, e o raio hidráulico é perímetro molhado, perímetro hidráulico, né? Vou botar perímetro molhado, vezes a área transversal, que é a mesma dessa aqui. É isso? É. Lembrando que a equação de Mene ela é usada assim, quando não está totalmente preenchido o tubo, ou a calha, ou o que for. Esse não é conduto forçado. É quando se usa a equação de Mene. Mene. Ó, bueiro funcionando parcialmente cheio. Então, 1 sobre N vezes A vezes raio hidráulico elevado a 2/3, vezes a declividade elevada à raiz, né? Hum. Acerca das especificações de serviços que compõem uma obra rodoviária, julgue o item a seguir. Em razão do baixo custo de implantação, da maior permeabilidade e da necessidade de manutenção com menor frequência, as sarjetas e valetas com revestimento vegetal são a solução mais utilizada em drenagem de rodovia. Revestimento vegetal, com certeza, não é de fácil manutenção. E você é, cresce a vegetação ali, você tem que dar manutenção, né? Com certeza está errado. Agora sim, qual a diferença de sarjeta e valeta? Tá aqui a rodovia, depois eu vou aprender a desenhar melhor. E aqui do lado tem uma encosta. E aqui na encosta a gente faz uma espécie de vala para a água não escorrer pelo barranco, né, pela encosta e cair na rodovia. Isso aqui, se eu não me engano, é a valeta. E a sarjeta é aqui no pé da rodovia, também um dispositivo de drenagem que você coloca. Parecido com a valeta, só que na parte de baixo.
que eu lembro é isso. Qual a diferença entre sarjeta e valeta? Sarjeta fica ao bordo da pista ou acostamento. Coleta água que escoa sobre o pavimento e conduz até a boca de lobo. Valeta fica fora da plataforma, junto a cortes, ateios ou ao terreno natural. Intercepta e conduz a água proveniente dos taludes e das áreas vizinhas. Ilustre sarjetas e valetas em rodovias. Enquanto isso, a gente vai para a próxima questão. A drenagem é fundamental para a garantia da estabilidade da via a ser construída. A esse respeito, julgue o item subsequente. Os drenos profundos têm por objetivo principal interceptar o fluxo de água subterrâneo por meio do rebaixamento do lençol freático. Eu acho que sim. Eita, demorando. Vamos lá. Os drenos profundos têm por objetivo principal interceptar o fluxo de água subterrâneo do rebaixamento por meio do rebaixamento do lençol freático. Aí não fica maiorzinho, não? Valeta, sarjeta. Ou a valeta pode ser aqui também. O sarjeta localizado junto ao bordo da pista do acostamento coleta água que escoa sobre a pista. A água escoa sobre a pista e cai na sarjeta. Valeta. Localizado fora da plataforma, junto ao talude do terreno natural, pode ser aqui em cima também. Intercepta e conduz a água que escoa do talude e do terreno natural, evitando que chegue à pista. Em resumo, sarjeta, junto à borda da pista barra acostamento, recebe a água da própria pista. Valeta, fora da plataforma, no pé do talude, recebe água do talude barra terreno natural. Ambos os dispositivos conduzem a água para um destino seguro. Valas, bueiros, dissipadores, cursos d'água, etc. Ilustre, não vou colocar aqui, porque está correto. Agora ele vai dizer porque isso aqui está correto. Vou botar um médio. Vamos em frente enquanto carrega. A drenagem é fundamental para a garantia da estabilidade da via a ser construída. A respeito
Julgue o item subsequente. As valetas de proteção de corte são construídas à margem dos acostamentos, terminando em pontos de saída conveniente como descidas de água. A gente viu que isso está correto. Tá errado. Margem do acostamento. Bom, eu ia errar isso aqui. Caramba, ele fez uma imagem, né? Drenos profundos interceptam a água subterrânea e rebaixam o lençol freático. Então, o lençol freático, como estava aqui, aqui do lado ele colocou uma espécie de dreno profundo. E aí o lençol freático vem para cá, fluxo de água subterrânea vem aqui para baixo. Então, a drenagem é fundamental para a estabilidade da via. Drenos profundos têm como função principal o objetivo interceptar o fluxo de água subterrânea por meio do rebaixamento do lençol freático. Drenos profundos atuam no subsolo, interceptam a água subterrânea, promovem o rebaixamento do lençol freático, reduzem a saturação por pressão e perda de suporte, ajudam na estabilidade da via. Logo, a assertiva está correta porque descreve a principal função dos drenos profundos. Então aqui ficou bem legal essa imagem, né? Porque está incorreto. Tá gerando imagem também. É legal, né? Por imagem, mas demora um pouco. A drenagem é fundamental para a garantia da estabilidade da via a ser construída. A esse respeito, julgue o item subsequente. Os bueiros de grade são empregados para permitir a transposição de fluxo de água coletado por dispositivos de drenagem superficial. Hum, Bueiros de grade. Eu acredito que sim. E bueiros de grota. Bueiro de grota, quando você tem a via aqui e o fluxo de água está vindo aqui por um rio, tem que passar por baixo do pavimento. Isso é bueiro de grota, por baixo da rodovia. E bueiro de grade são empregados para permitir transposição de fluxo de água coletado por dispositivo de drenagem. Ou seja, uma calha aqui do lado, coleta e transporta esse fluxo de água. Aí tem um bueiro aqui e tem uma saída para cá. Isso é um bueiro de grade. E o bueiro de grota é quando ele atravessa o pavimento. E assertiva
Está correta. Ah, fiz aqui errado. Coloquei a questão errada, vírgula, porque esta está incorreta. Opa. A assertiva está incorreta. Vamos lá, vamos relembrar a assertiva. As valetas de proteção de corte são construídas à margem dos acostamentos, terminando em pontos de saída convenientes, como descida d'água. A valeta de proteção de corte é construída no alto do talude de corte, geralmente próximo à crista e não à margem do acostamento. Sua função é interceptar a água que vem do terreno natural antes que ela desça pelo talude. Já o dispositivo colocado próximo ao acostamento, ao pé do corte, opa, é a sarjeta de corte, não a valeta de proteção de corte. Além disso, a água da valeta de proteção pode ser conduzida a descidas de água, mas o erro principal da questão está em dizer que ela é construída à margem. Então, o que fica é, no topo é a valeta de proteção de corte e a sarjeta fica no pé do talude. Mas a sarjeta não fica, fica junto à plataforma. Era o que a gente tinha visto aqui em cima, né? Sarjeta. Junto à pista, junto à plataforma. Isso é sarjeta. Valeta pode ser aqui, ó, mas está fora da plataforma. Bom, ilustre os bueiros de grade. Não. Esse aparentemente é o bueiro de grota.
Deixa eu ver no YouTube. No YouTube. Bueiro de grota e grego. Os bueiros são empregados para permitir a transposição de talvegs sobre rodovias. Opa. Não tem bem. Os bueiros de igreja são empregados para permitir transposição de fluxos de água coletados por dispositivo de drenagem superficial. Então, aqui está a rodovia. Aí coleta aqui a água. Aí aqui tem um bueiro. E esse bueiro por baixo transporta essa água aqui. E vai para o outro lado aqui. Vamos supor que aqui tem um riachozinho. Essa água vem para cá. Já o bueiro de grota aqui foi coletado na sarjeta. O bueiro de grota é exatamente isso aqui. Não, é exatamente isso aqui, essa imagem. Já tem um riozinho, a água vem e passa por baixo da rodovia. Esse é um bueiro de grota.